Ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado do PT às eleições presidenciais de 2018, Fernando Haddad, foi condenado pela Justiça Eleitoral pelo crime de Caixa 2. O juiz Francisco Carlos Chintat determinou pena de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto e 18 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo vigente na época do fato. Na sentença, o magistrado absolve o petista de outras acusações, como formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo nasceu de apuração que visava identificar o uso de recursos da empreiteira UTC na confecção de material de campanha de Haddad para prefeito em 2012. Em nota, a defesa de Fernando Haddad informou que vai recorrer da decisão da primeira vara eleitoral. Disseram os advogados, aspas, em primeiro lugar, por falta de provas. A condenação apoiou-se apenas na delação premiada de Ricardo Pessoa, executivo prejudicado pelo então prefeito, que cancelou seus contratos com a Prefeitura de São Paulo. Fecho aspas. E segue a nota, aspas. Este delator relatou ter ouvido dizer que os valores que pagou a pedido do tesoureiro nacional do PT seriam para a gráfica que teria produzido materiais para a campanha de Fernando Haddad. Fecho aspas. Vale lembrar que o dono da gráfica acabou condenado a um total de 9 anos e 9 meses de prisão. Aliados de Haddad também foram condenados no processo. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, por lavagem e ocultação de bens. A pena total dele foi de 10 anos de reclusão. Esse aí está colecionando aí um prontuário de crimes tremendo e não abre a boca na cadeia. João Vacari Neto é fiel, é homem de partido, como chamam lá no PT, assim como José Dirceu. Então ele vai ficar lá anos e anos sem falar nada. Já está, né? E a gente espera que um dia conte tudo, porque esse sim sabe de muita coisa, assim como o próprio José Dirceu. Agora, não tem muitos mais detalhes dessa decisão, Augusto. Então, os advogados petistas, dos petistas, é natural que eles sempre digam que a única base foi a delação premiada e tal. Se foi mesmo, possivelmente essa decisão pode cair na hora de rever essa decisão, na hora do recurso, né, que eles estão impetrando. Agora, se não foi, se teve outros elementos de corroboração, o Haddad vai permanecer condenado. É ele que vive acusando os outros daquilo que faz, né? Exatamente. Esse é o fato é o seguinte, foi condenado, tá? E como você frisou, em primeira instância. Tudo bem, cabe recurso e tal. Mas olha aqui, vai-se a última virgem do bordel, né? Porque sobraram poucos. Todos eles eram homens honrados no começo da Lava Jato. Dilma Rousseff, então, olha, minha honradez e tal, hoje está com uma capivara aí que pode alcançar do Lula, não dá, mas pode fazer bonito aí, pode se equiparar de vários outros integrantes do esquema criminoso de poder. É o seguinte, do projeto criminoso de poder que resultou no esquema corrupto, no maior esquema corrupto da história. É o seguinte, não é possível a nenhuma pessoa ser uma ilha de honestidade cercada de bandidos por todos os lados. Não é possível. Porque se é assim, se a pessoa é honesta mesmo, cai fora. E tá aí o Haddad semanalmente na Folha de São Paulo dando aulas de lisura e administração. É um péssimo administrador e está com a honradez comprometida. Há uma decisão judicial e vamos ver o desfecho, claro, para condená-lo de vez, como ressalvou o Felipe Moura Brasil. Bom, eu quero saber o seguinte, entender essa figura da virgem no bordel, tá? Que pela própria ironia aí que a expressão contém, não existe. A Dilma não podia ter sido, agora já se sabe que não foi. E o Haddad ainda aparece como o homem honrado. Se fosse honrado, não receberia ordens, como recebe o tempo todo, de um ex-presidente presidiário. E, aliás, permita-se só um parênteses, ele foi na prisão em Curitiba durante o primeiro turno da eleição e no segundo turno eles fizeram aquela virada, mudaram as cores, mudaram tudo para tentar surfar na onda que estava funcionando com o Bolsonaro. E aí ele, em vez de ir à prisão em Curitiba, embora ele tenha ido no primeiro dia, mas pegou tão mal, ele passou a mandar um emissário, que era o Emílio de Souza, tesoureiro do partido. Exatamente, quer dizer, garantidos os votos aí que o Lula legaria, ele tentou buscar e tentou tapear. Os outros não conseguiu. Foi surrado nas urnas democraticamente. Exato. E agora começam a aparecer o que sempre aparece quando você fica andando
o tempo todo ao lado de delinquentes. Ou você, na melhor das hipóteses, você é testemunha de delinquências. Isso é você pecar por omissão. É crime também. E defende, né? Defende. A inocência do bandido condenado em 3 instâncias. Lula livre, preso político. O Haddad também vai falar que é preso político, se for condenado em segunda instância. Não dá, né? José Maria Trindade. Olha, Felipe, eu não sei onde foi parar a régua do brasileiro, viu? Porque eu sou do tempo que a simples denúncia do Ministério Público já significava um abalo moral muito grande. Porque o Ministério Público não perde tempo em denunciar alguém só por prazer ou por perda de tempo, não. Quando o Ministério Público denuncia alguém é porque tem ali, no mínimo, indícios fortes do crime. E depois, quando o juiz aceita o indiciamento, né, e que a pessoa passa a ser réu, aí já é uma culpabilidade ali acima da média, porque um juiz não vai aceitar uma denúncia inepta e que não tem ali os mínimos de indícios. Quando condena, então, a pessoa já é condenada. Agora a situação ficou tão, assim, diferente que a condenação em primeira instância não vale mais nada. Hoje o ministro Marco Aurélio decidiu que o sujeito que fez uma execução, condenado, confirmado em segunda instância, não vai para a cadeia ainda. Ou seja, eu não sei onde é que vai parar isso. Eu sempre aprendi que a condenação é condenação. Fernando Haddad está condenado a 4 anos de prisão, né, que isso pode ser convertido diretamente em semiaberto, e a inelegibilidade. Ele está condenado. Pronto. Na minha concepção, isso já tinha que ser cumprido, é uma condenação. Numa excepcionalidade, né, é que ele poderia aguardar a decisão final. Numa excepcionalidade, mas não, virou uma norma geral. Ou seja, então, para que existe a justiça de primeira instância e segunda instância? Então, põe só Tribunal Superior e boa, Supremo Tribunal Federal, economiza tudo, tempo, dinheiro de todos, mas esta não é a realidade. A justiça em primeira instância tem que ser condenada. Fernando Haddad foi condenado, a justiça em primeira instância tem que ser respeitada, desculpa. Fernando Haddad foi condenado em primeira instância e esta é a realidade. E olha, Caixa 2 não é uma situação de inocência, Caixa 2 não é nada diferente do que roubo, Caixa 2 é transferência de produto roubado, dinheiro ilegal. Quem não dá dinheiro ilegal não precisa de Caixa 2. A justiça permitia naquela época. Era só ir lá e fazer o depósito e pronto, né? Então, é sim sinal de dinheiro irregular na campanha eleitoral. Ele foi sorte de ser absolvido por 2 outros crimes, formação de quadrilha e também lavagem de dinheiro, né? Agora, a justiça é que vai definir, o Supremo vai definir. Este é o ponto crucial de toda a Operação Lava Jato. É o seguinte, quem lavou dinheiro, olha a lavagem de dinheiro aí que ele foi absolvido. Quem lavou dinheiro através desta fantasia, que eu chamo fantasia de doação eleitoral, né? Ele fica ou não responsável, ou seja, ele será ou não condenado com isso. Essa será uma decisão que ainda não passou pelo Supremo Tribunal Federal. O que a gente sabe é que doação para a campanha eleitoral não existe. O empresário não doa milhões para alguém só porque gostou dos olhos ou gostou da campanha. Doa porque quer receber dinheiro em troca, ou seja, é no mínimo corrupção. Há 2 observações. Primeiro, se é por aí, como lembrou o Zé, então é melhor extinguir a primeira instância. Acaba, porque não serve para nada. Condenação em primeira instância como vacina que não pega, não tem problema nenhum. Segundo, os petistas e o Haddad também, especialmente, eles não hesitam em condenar quem nem é acusado de alguma coisa formalmente. Caso dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Agora, eles acham que uma delação que certamente não ficou só em palavras, isso aí não basta. A condenação em primeira instância não tem importância. E eles condenam já tramita em julgado, transita em julgado. A condenação de promotores e de um juiz que nada fizeram de ilegal.
Então são 2 pesos e 2 medidas. É sempre assim. Não, pessoas que não são sequer investigadas. Não são investigadas. Que dirá réus, que dirá condenadas em primeira, ou segunda, ou terceira instância. E eles já dão como se fosse trânsito em julgado, já saem acusando de tudo quanto é nome, de tudo quanto é crime. Então, o que é engraçado, Augusto, só para terminar esse assunto, é que o Antônio Palocci, o ex-ministro petista, ele disse outro dia, em depoimento que foi publicado, divulgado há pouco, da delação premiada dele, que todas as campanhas do Lula e da Dilma, quer dizer, as 4 vitórias petistas nas eleições presidenciais nos últimos anos, foram financiadas com recursos irregulares de empresas. E aí você vê uma condenação do Fernando Haddad por financiamento irregular também de campanha em eleição municipal. Você pensa, eles não conseguem ganhar sem trapacear? É impressionante, é fraude à democracia. Fraude à democracia, democracia esta que eles juram defender, fazem movimentos nas ruas em defesa supostamente da democracia, essa democracia que eles fraudaram tantas vezes, de acordo com as investigações. Não precisa ser nenhum Hercule Poirot aí para deduzir o seguinte: quem faz uma campanha em companhia do João Vacari Neto está metido em irregularidade. Mas, meu Deus do céu, seria a única entre dezenas de campanhas em que esse cara cometeu todos os crimes e está preso. Cara. Não, só na do Haddad ele agiu direito. É preciso ser muito irresponsável, é preciso ser muito ingênuo ou muito malandro para acreditar nisso.